Olha, e por falar em saúde, o doutor Drauzio Varela está de volta ao Fantástico a partir de hoje para explicar tudo o que você aí de casa precisa saber sobre uma das doenças que mais preocupam os brasileiros, né? É, o diabetes, né? Que muitas vezes aparece de forma silenciosa, né, Patrícia? Quase imperceptível. Pois é, mas essa doença é perfeitamente controlável. O tratamento começa, sabe como? Com informação. Diabetes é uma doença no sangue, né? A definição dela? Ah, eu não sei. Só vejo falar. É igual o caviar. É muito açúcar no sangue, né? Não é? Vontade tem de comer um bolo, uma coisa, mas... Come bolo, come doce. Refrigerante, suco com muito açúcar. Mais de 10 milhões de brasileiros são portadores da doença. A população de uma cidade do tamanho de São Paulo. Boa parte desses 10 milhões nem desconfia que tem diabetes. Está mais do que na hora de mudarmos essa realidade. Muita gente nunca mediu a taxa de glicose no sangue. Por isso, a Associação Nacional de Diabetes organiza mutirões como esse em São Paulo, em que são feitos mais de 10 mil testes de glicemia. É nessas ocasiões que muitas pessoas ficam sabendo do risco que corriam. O único jeito de saber os níveis de açúcar no sangue é medir a glicose. Isso começa assim, lavando a mão com água e sabão, sempre. E aí você vai fazer o exame em jejum. Quanto tempo de jejum? No adulto, 8 horas. Na criança, 3 horas são suficientes. Aí eu enxugo a mão, jogo um pouquinho de álcool, vou passar no dedo, e aí eu pego este aparelhinho, que tem uma agulha, e disparo essa agulha no dedo. Aí eu espremo, sai uma gotinha de sangue. Neste aparelhinho aqui, vem uma fita. E é esta fita que vai fazer a leitura do açúcar no sangue. Se der abaixo de 100, é porque está normal. Se o valor for acima de 126, é a faixa de diabetes. E aí o que você deve fazer? Repete no dia seguinte, outra vez em jejum, 8 horas para adulto, 3 horas para criança. Se der acima de 126, mais uma vez, aí precisa procurar um médico para fazer outros exames, porque nós estamos na faixa do diabetes. Vitor Tadeu aproveitou a campanha para fazer o teste. 277. Diz que está bem alto. Eu me alimento normal. Eu como saladas e como prato de brasileiro, arroz, feijão, carne, e não sinto nada. O que te levou a fazer o exame do açúcar no sangue? Como eu tenho esse histórico na família, minha esposa sempre fala, já está com 50 anos, você não sente nada, mas é bem provável que você esteja, que você tenha algum problema, vamos ver. Aí a gente procurou onde estava acontecendo a campanha e quando eu entrei na fila, a mulher já me picou, já me botou de lado, 277. 277. Ela falou, é alta, você está diabético. Eu falei, então não escapei. Nesse dia, Dona Diva acordou cedo e foi ao mutirão. Estava se sentindo bem, disposta, já pensando no almoço de domingo. 516, o normal em jejum é até 126, então o dela tá, assim, níveis bem preocupantes, é bem alto isso aqui, ela corre risco de vida, é um nível bem complicado mesmo. Então, a gente vai hidratar ela, vai fazer um soro, porque nesse nível o corpo sofre uma desidratação. E vão aplicar insulina para diminuir. Aí depois disso vamos encaminhar, porque ela tem que fazer uma série de exames para ver se já tem complicação de rim, cardiovascular, tudo isso. A diabetes, jamais eu podia imaginar que eu poderia ter. Eu não gosto de doce. Mas eu achei que eu estava, pelo fato de eu estar bebendo muita água e a boca muito seca. Boca seca o tempo todo é sinal de alerta. Sede que não passa, mesmo quando você bebe muita água, é um dos sintomas de diabetes. Mas existem outros. Fome exagerada, emagrecimento, urina em excesso, cansaço, dores nas pernas, machucados que não cicatrizam, visão embaçada. Mas mesmo que você não tenha nenhum desses sintomas, faça o exame de sangue para medir a glicose uma vez por ano. Você não tinha nenhum sintoma, não estava emagrecendo, não estava... Você vinha no seu dia a dia normal.
Isso é totalmente normal. Aí você entendeu porque a gente diz que o diabetes tem um início silencioso. Exato, né? exatamente. Quando chega a ter os sintomas mesmo de beber muita água, emagrecimento, fome exagerada, fraqueza, cansaço, é porque aí a glicose está muito alta, aí já está em níveis muito perigosos. Aí é porque chegou a 400, 500, às vezes até mais. O tratamento com soro não abaixou a glicemia de Dona Diva. Ela precisou ser encaminhada para o hospital mais próximo. Você tá vendo? A gente vem fazer uma coisinha, atoa no dedinho e vai direto pro Hospital São Paulo. Eu não quero morrer cedo. Eu quero ir até os 80 e olhe lá, viu? Diabetes é só o controle, já. Mas tudo bem, tudo tem a sua hora. A maior parte das pessoas com diabetes descobre doença já na vida adulta, como Rui, funcionário público que vive na Grande São Paulo. Ele se mudou da capital justamente em busca de uma vida mais saudável, mas acaba usando o carro para tudo e ainda não conseguiu mudar os hábitos alimentares. Enfim, isso daqui é uma tentação absurda. As pessoas acabam trazendo, né? Os seus patês, e a gente acaba comendo, não tem jeito, é incontrolável. Tudo bem? Queria um Toddy gelado, breve, e um pão na chapa. Para funcionar, as células do organismo precisam de energia. A energia vem da glicose. A glicose não está presente só no açúcar que você põe no cafezinho, ela vem dos carboidratos de um modo geral. Pão, macarrão, arroz, batata, mandioca. Só que a glicose, sozinha, não consegue entrar dentro das células. Ela precisa que alguém abra uma porta, um canal dentro da célula por onde ela possa entrar. Quem é que vai fazer isso? É a insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. O pâncreas fica aqui no fundo da cavidade abdominal. Ele produz insulina. E a insulina é que vai abrir essa porta na célula para a glicose poder entrar. Com a porta aberta, aí ela penetra. O que acontece no diabetes do tipo 2? O pâncreas produz menos insulina do que precisa, ou existe um excesso de glicose que aquela insulina não dá conta de abrir as portas na célula. Então ela abre algumas portas, mas não abre o suficiente. Uma parte da glicose sobra na circulação. O diabetes do tipo 1 aparece quando o pâncreas simplesmente para de produzir insulina. Não produz mais. E aí a glicose não consegue penetrar. Toda a glicose sobra. Descobri que eu tinha diabetes há mais ou menos 6 anos. Diabetes é uma coisa assintomática, ou seja, eu nunca senti nada de diabetes. Então, nunca senti aquele lance de, olha, isso realmente vai te comprometer, te fez mal. É minha casa. Eu fiquei preocupada com minha família, tem diabetes, um monte de tio meu morreu por conta disso. Minha mãe é diabética, o maior cuidado da minha mãe, faz a alimentação certinha. Então ele tem exemplo de como fazer certinho, mas não faz. Daí tentou de novo com os exercícios, parou. Pra quem fez muito, de repente parou, ficou 20 anos sem fazer nada. Aí você retoma, você sente um benefício. Eu sinto o benefício. Eu só não consigo, não sei se o termo é força de vontade, mas eu não consigo perseverar em cima de fazer o que tem que ser feito. Porque é mais gostoso fazer o que não deve ser feito. Se você não tentar, você nunca vai melhorar. Então você tem que tentar lutar e não desistir para melhorar. E se você melhorar, você pode fazer o que você mais quer. Só eu tenho um botão para dar o start, né? É o botãozinho. Sem controle, o diabetes pode virar uma doença muito grave, mas dá para evitar as complicações. Você precisa cortar o açúcar da sua vida e comer menos carboidratos. Pão, macarrão, batata, arroz, pizza.
Além desses cuidados, faça exercícios. Diga adeus à vida sedentária. Atividade física é absolutamente fundamental. Está na hora da nossa consulta com o Dr. Drauzio Varella. Você está com a sua glicemia em ordem, Patrícia? Tô sim, Tadeu Schmidt, graças a Deus, né? Olha, para quem não sabe, glicemia é um nível de açúcar no sangue. Quando ela foge totalmente de controle, a gente fica diabético. E depois que o diabetes se instala, as consequências geralmente são sérias, como o Dr. Drauzio Varella vai mostrar pra gente agora. Fui no médico, né? E deu diabetes, né? Eu passei a seguir o regime, mas eu descuidava do regime. Quando eu me sentia mal, eu seguia o regime. Quando me sentia bem, abandonava de novo. Foi quando a infecção pegou no calcanhar e minha glicose não baixava de jeito nenhum. 600 e pouco, 700. Estava me dando fraqueza, o processo de muito vômito, qualquer coisa que eu comia eu estava começando a vomitar. E o suor, porque eu suava demais. Segundo os médicos, quando eu cheguei ao hospital, disseram que eu estava com gangrena úmida, que eu corria até o risco de perder o pé. Diabetes é tão comum que você pergunta para o amigo, como vai sua mãe? Ele responde, tá ótima, só o diabetes um pouquinho descompensado. Ótima? Na verdade a mãe dele está mal. Diabetes descompensado prejudica a visão, o funcionamento dos rins e a circulação do sangue. É uma das principais causas de derrame cerebral, ataque cardíaco, insuficiência renal e amputação de membros. Wolf descobriu que tem diabetes há 12 anos, mas nunca se preocupou muito com as consequências da doença. Coisas que eu não posso mais comer, por exemplo, manteiga, por exemplo, catupiry. Pizza para mim não é nem alimento, pizza é oxigênio. Porque nós somos muito movidos à televisão. A gente gosta muito de ver televisão e para acompanhar ou faz um balde de pipoca ou então pega aí uma caixa de chocolate, de bombons e tal, e enquanto vai vendo o filme vai detonando tudo. Infelizmente, isso foi ao longo de muitos anos, né? Eu tinha constantemente, um problema de muito suor e vômito. Bom dia, bom dia, bom dia. Minha reação foi procurar um gastroenterologista, porque como eu vomitava, eu achava que eu tinha um problema no estômago. E procurei um gastro, ele pediu uma série de exames. Quando eu levei os exames para ele, ele verificou que o problema não era gástrico. Ele estava com uma glicemia de 610. Imediatamente ele falou, você deve estar com problema de diabetes. O diabetes é uma doença traiçoeira. É possível viver muito tempo com níveis elevados de açúcar no sangue sem nenhum sintoma. Mas quando os danos se instalam, são irreversíveis. O diabetes levou o Regis à insuficiência renal. Por causa dela, 3 vezes por semana, Regis precisa passar 4 horas ligado à máquina de hemodiálise, que faz o papel de rim artificial para eliminar as impurezas da corrente sanguínea. 19, tá bom. Quando você descobriu que estava com diabetes? Em 2003 eu sofri um acidente de moto. Tive uma quedinha leve, fui para o hospital, tomei 3 pontinhos no calcanhar. Fizeram raio-x da minha mão e do meu pé e me mandaram embora para casa. 5 dias depois eu tive uma parada respiratória dentro de casa. Em casa? É. Aí dei entrada novamente no hospital. Aí constataram que meu pâncreas tinha sido fissurado e uma parte do meu rim tinha sido esmagado. O acidente provocou um traumatismo grave no pâncreas, o órgão que produz a insulina. Sem insulina, a glicose se acumulou no sangue de Diogo. Ele ficou com diabetes. Poucos dias de excesso de açúcar no sangue foram suficientes para que o ferimento no pé infectasse. O diagnóstico então foi feito na sua segunda estadia no hospital, né? Na primeira já foi constatado que minha glicose estava muito alta, 600 e pouco, 700. Muito alta. E não conseguiam controlar ela. Aí, quando eu cheguei no outro hospital, foram abrir o curativo, a infecção estava muito grande no meu calcanhar. Aí eles já tiveram que cortar meu calcanhar todo e o osso ficou de fora. Foi quando a infecção pegou no calcanhar e minha glicose não baixava de jeito nenhum. Aí, quando pegou no osso, tiveram que amputar a perna, porque
Se continua, ela ia subir mais, eu perdi o joelho também. A perda de sensibilidade nos pés é um problema sério no diabetes. A pessoa se machuca e nem percebe, porque o excesso de açúcar no sangue ataca os nervos, prejudica a inervação. Se o machucado não dói, você não cuida dele. Demora para cicatrizar, infecciona. Nos casos mais graves, o pé e às vezes até a perna precisam ser amputados. Boa tarde. Como em outros casos de diabetes, a sensibilidade dos pés de Wolf diminuiu. Ele machucou o pé e não percebeu. A ferida não cicatrizou. Não tenho sensibilidade, eu não sinto dor. Então, se eu me machuco no pé, eu acabo achando que eu não tenho nada, porque eu não sinto dor. Eu acabei machucando o dedão esquerdo. Eu não dei muita importância, 3 dias depois a coisa realmente tinha se complicado, porque inflamou. Segundo os médicos, quando eu cheguei ao hospital, disseram que eu estava com gangrena úmida, que eu corria até o risco de perder o pé. Eu sabia de ouvir falar, de ler alguma coisa, mas eu não sabia da seriedade da coisa. Realmente eu não sabia que era tão sério e que poderia progredir tão rapidamente. Foi depois de 76. Eu morava lá em Gopoúva, lá no Anel Viário, e na Via Dutra, perto da Philips, ali tinha um restaurante chamado Gauchinho. Um dia, uma tarde, não tinha o que fazer, eu resolvi ir até lá. E no caminho eu me senti mal. Voltei para casa e no dia seguinte fui no médico, né? E deu diabetes. Né? Eu passei a seguir o regime, mas eu descuidava do regime. Quando eu me sentia mal, eu seguia o regime. Quando eu sentia bem, abandonava de novo. Eu fui tomar café, levantei, acordei e eu não vi o copo. Aí eu percebi que eu não estava enxergando nada, quase nada, né? Aí eu começou a diminuir gradativamente a vista. Anos de diabetes mal controlado danificaram os vasos sanguíneos dos olhos de Castelo. Ele teve o que chamamos de retinopatia diabética e perdeu a visão. O diabetes atracou primeiramente a minha visão e realmente me causou um prejuízo danado. Por muito tempo eu fiquei praticamente sem fazer nada, né? Me aposentei, parei de trabalhar, eu não tinha condição de sair de casa sozinho, né? Eu passei um período muito complicado, principalmente o primeiro ano para mim foi um dos mais difíceis, né? Para me recuperar, porque eu sempre me senti uma pessoa saudável, que nunca tive problema, de repente eu tenho que fazer um tratamento desse. E foi uma coisa muito radical, para mim foi muito forte. Mas aos poucos eu fui começando a me recuperar. Eu fui começando a me restabelecer, a me manter mais firme, mais forte. Fui entendendo como é que o processo funciona. Quando a pessoa, por um acaso, tiver diabetes, ela apresenta uma diminuição da sensibilidade nas extremidades, tanto nas mãos quanto nos pés. Isso ocasiona o quê? A dificuldade de reconhecimento dos pontinhos braille, que são bem pequenos. Vaga. Não é vaga? Então, aí o processo é mais lento, mas não é impossível. A primeira linha, você já vai para a linha de baixo. Vamos lá, vai. Falei a primeira letra. Eu era para estar deprimido, eu era para estar, né, todo... E não estou. Eu trabalho bastante, eu ando bastante. Eu já publiquei o 3º livro, vou publicar o 4º. E eu acho que isso um pouco se deve ao otimismo, né? Eu não quis me entregar. E isso que eu digo aos diabéticos, né? Não fiquem preocupados, dá para viver muito bem com diabetes, né? Enquanto fazia fisioterapia por causa da amputação, Diogo foi convidado a participar de um time de para-atletas. No mesmo ano, entrou para a seleção brasileira. Dos títulos que você já ganhou como atleta, qual foi o mais importante? Parapan do Rio. Com a minha família toda assistindo, aí a gente foi campeões e conseguimos a vaga para a Paralimpíada, a primeira Paralimpíada do voleibol.
agora da série do Dr. Drauzio Varela, ele tem nos ensinado muito, né, sobre o diabetes. Você sabe, Zeca, desde que a série estreou, os nossos telespectadores têm escrito, tentando aí tirar as dúvidas, tentando saber um pouco mais sobre as diferenças entre as duas formas da doença, tipo 1 e tipo 2. Pois hoje ele vai falar exatamente disso e mais. Vai mostrar as dificuldades que uma portadora de diabetes tipo 1 enfrenta para se tratar no sistema público de saúde. Pois é, como diz o entrevistado da série, o diabetes também faz o bolso sofrer. Esta é a Aline, jovem de 21 anos da Zona Norte de São Paulo. Ela descobriu que tem diabetes 1 ano atrás e acha que está tomando todos os cuidados. Mas só agora conseguiu um aparelho para medir a glicose. Estou bem, estou ótima, né? Só com a boca seca. 576. O diabetes de Aline está completamente fora de controle. Ela vem seguindo o tratamento à risca e não exagerou nos doces e nem nas massas. O que será que aconteceu? Eu pesava 72 quilos. Mas aí a minha sogra falou assim, ó, a Aline tá emagrecendo demais, né? E realmente eu estava me sentindo mal, estava me sentindo fraca. Eu já levantava ofegando, bastante cansada. Não conseguia pentear o cabelo, tinha que fazer pausas assim. Aí foi quando eu fui no médico. Aí ele pediu para eu fazer o exame de glicemia, né? Aí eu tava com 347. Aí a moça me perguntou, você é diabética? Eu falei, não. Pela manhã, ainda em jejum, a glicemia deve estar abaixo de 100. Abaixo de 100. Com sintomas e glicemia em 347, o diagnóstico de Aline é claro, diabetes. Agora, para escolher o tratamento mais adequado, é preciso saber se ela tem diabetes do tipo 1 ou do tipo 2. Para isso, é necessário acompanhamento médico. Aí começam os problemas de quem depende do serviço público de saúde no Brasil. Eu descobri que estava com a diabetes. Desde então, eu venho tentando marcar. Eu vim aqui, já tinha acessado as vagas. Quando eu passo mal, eu tomo soro, né, com o medicamento que eles colocam junto ao soro, que é a insulina, eu acho que são miligramas, e depois volto para casa. Infelizmente, o caso de Aline não é único. A dificuldade para conseguir consulta e acompanhamento pelo sistema público coloca muitos portadores de diabetes na mesma situação vivida por ela. Quando passam mal, são obrigados a ir ao pronto-socorro. Lá recebem soro para hidratação e insulina. Melhoram e são mandados de volta para casa. Mas o problema não foi resolvido. Alguns dias mais, nova crise. Pronto-socorro outra vez. Olá, boa tarde. Eu fui diagnosticado de diabetes, né? E ainda não tinha conseguido um clínico geral. Aí, quando foi sábado, eu passei mal, aí o médico ele me deu um encaminhamento para que eu possa passar pelo clínico. Foi bom, esclareceu algumas dúvidas que eu tinha. Ele me passou, pediu para que eu tomasse em maiores dosagens o remédio, os comprimidos, e ainda não pediu a insulina, porque está controlando a diabetes, né? Pela primeira vez, desde quando eu descobri, está em 191. Diabetes exige controle rigoroso. Não dá para levar na brincadeira. Além de disciplina alimentar e atividade física diária, há necessidade de acompanhamento médico, principalmente nos primeiros meses. É nesse período que o médico vai descobrir que tipo de diabetes você tem e qual o tratamento mais indicado. Nem sempre é simples. É preciso receitar os remédios e analisar os efeitos para ajustar as doses mais adequadas para o seu caso. Depois de esperar mais de 2 meses para conseguir uma consulta, Aline começou o tratamento sem saber se sofria de diabetes do tipo 1 ou do tipo 2. Desde esse primeiro dia que você foi à unidade de saúde, foi feito o diagnóstico de diabetes, quanto tempo você ficou tomando os comprimidos até perceberem que o seu diabetes não ia responder a esse tratamento, que precisava de insulina de fato? Quanto tempo?
uns 4 meses. 4 meses. E esses 4 meses você continuou mal? Continuei me sentindo mal. Por que demorou 4 meses para perceber que aquele tratamento com os comprimidos não estava resolvendo? Essa demora ocorreu pelo fato de, às vezes, não haver vaga. E quando tem, ou o dia que eu estava ocupada, atarefada, e não dava para mim ir, é a demora mesmo do sistema, né? 4 meses de tratamento com comprimidos não deram resultados, porque, na verdade, a Aline tem diabetes tipo 1 e não do tipo 2. No tipo 1, o pâncreas não produz insulina e o paciente precisa tomar injeções de insulina todos os dias. E que diferença a insulina fez na sua vida? Eu percebi que a massa muscular do meu corpo deu uma melhorada, que quando eu fiquei doente, assim, não só a fisionomia do rosto, mas a massa muscular eu fiquei sem nenhuma, forças nas mãos também sem nenhuma. Por lei, o governo tem a obrigação de fornecer os medicamentos necessários para o controle do diabetes, o aparelhinho medidor de glicemia e as tiras necessárias para fazer a medição. Quem depende de insulina tem o direito de receber também as seringas e as agulhas. Mas tudo isso deve ser feito com controle médico. Wolf também tem diabetes, mas não depende do Serviço Público de Saúde. Ele descobriu a doença tarde, quando as complicações já estavam instaladas. O diabetes também faz o bolso sofrer. Você, quando tem a diabetes, as despesas com comprimidos que você tem que tomar ao longo de um mês fica entre 500 e 800 reais. Está no seu orçamento, ou seja, tal qual a taxa de condomínio, da água, da luz, do telefone, tem a sua conta de farmácia que você vai ter que gastar todo mês. E é interminável. Essa papelada toda, ela se relaciona aos procedimentos médicos a que eu tive que me submeter. Imagino que, juntando-se aos honorários médicos à parte do hospital, certamente já ficou acima de um preço de um carro popular. Ou seja, é muito caro no Brasil. É muito caro. Quando começou a receber injeções de insulina, a Aline melhorou rapidamente e voltou a trabalhar. Mas vivendo apenas com o salário da lanchonete, ela depende do atendimento no SUS. Então você toma insulina há mais ou menos 5 meses e nesse período você não voltou ao médico ainda? Não. Eu não tive outra consulta pelo fato de não ter vaga com o médico que eu comecei a fazer o tratamento. Sabe qual é o inconveniente de ficar tanto tempo sem controle? Porque o médico, quando receita a insulina, ele não sabe exatamente quanta insulina você, Aline, vai precisar. Ele te dá uma dose que é uma dose média que serve para a maioria das pessoas. Só que a média, que serve para a maioria, às vezes tem uma pessoa que não precisa de tanto, está tomando insulina demais. Outras que precisam de mais insulina. E essa dose é baixa, você não consegue controlar. Então, como é que normalmente deve ser feito isso? Você dá a insulina, toma aquela dose e depois faz o controle na ponta do dedo. E aí é que o médico olha os valores da glicemia e aí ele vai saber se está te dando a dose certa de insulina, se está dando muito ou pouco. E ficar durante 5 meses sem supervisão médica é muito ruim, porque essa dose pode não ser a dose adequada para você. O medidor de glicemia é essencial para saber os níveis de açúcar no sangue. Sem o aparelho, a Aline passou 5 meses com a doença mal controlada. 576. Eu tô nervosa, eu tô ansiosa, mas eu ainda não tô sentindo sintomas de seca, né? Esse valor, 576, indica que a Aline estava tomando uma dose baixa de insulina. Corria risco de ter complicações graves. Essa insulina é mais rápida. É mais rápida? Essa é para baixar um pouco mais rápido. É diferente da que você toma de manhã e de tarde. Sim, tá bom? E a gente vai fazer isso. Vai beber bastante água, vai tomar insulina e vai aguardar. Pra mim, que tá sendo tão diferente assim, isso me assusta às vezes, né? Por mais que eu tento procurar todos os dias, saber mais
sobre diabetes, mas ainda eu fico com aquele receio, assim, né? Porque querendo ou não é minha saúde, é minha vida, né? Então, deixa minha cabeça confusa. Qual é o seu pior momento do dia? O que é mais difícil nessa nova fase da sua vida? O pior momento é quando eu levanto, assim, e vejo que eu não sou... Não é questão, é a adaptação que está sendo difícil, né? Um dia você tá de um jeito e você levanta do outro. É difícil, não é fácil. Porque as pessoas percebem também. E fica meio pejorativo, que todo mundo cai matando em cima. Fala, nossa, Aline, você tá magra, você tá feia. Uma chega e fala que tá bonita. E outra fala que tá feia. Eu não sei. Às vezes as pessoas falam que tô com outros tipos de doença, porque não sabe realmente que eu tenho. É isso que me entristece. Tudo bem? Você vai estar recebendo essa caneta e o estojinho com aparelho. O aparelho medidor vai me ajudar bastante, porque vai ajudar diariamente eu saber a quantidade exata do que eu tô comendo. Esse é o caminho. Só basta eu me esforçar mais um pouco e aprender um pouco mais. Me faz me sentir mais confiante, não só em mim, mas no meu futuro também. É uma vida nova, né? Querendo ou não, é uma outra linha, uma outra vida. Difícil. Muitas dúvidas aí, mais uma vez, esclarecidas pelo Dr. Drauzio Varela. Eu tenho rosto de 70 anos de idade. Eu tenho 70 anos. Não sei o que é ser um velho de 70 anos. Eu sou um homem de 70 anos. Sou velho de idade, estou usado já, mas aquele, mas tá ruim, estou cansado, não tem nada disso. Além do gosto pela vida e por um bom prato, o cantor Sérgio Reis e o empresário Wolf têm outra coisa em comum, o diabetes. Wolf quase teve que amputar um dedo do pé por causa da doença. O susto fez com que pensasse melhor na vida. Chega um dado momento que realmente o seu corpo ele precisa de uma colaboração. E a diabetes é, felizmente, uma doença que permite uma reação. Sérgio Reis recebeu o diagnóstico de diabetes aos 58 anos. Só descobriu quando precisou operar o cérebro depois de um derrame. Quem tem diabetes corre mais risco de derrames cerebrais. É muito simples, porque às vezes as pessoas têm medo de fazer um furinho aqui, sabe? E é tão simples, olha aqui, ó. Quer saber? Para mim foi até bom, viu? Porque eu era relaxado com a minha alimentação, eu comia, hoje eu me alimento. 101, tá vendo só? É só cuidar. Quando alguém recebe o diagnóstico de uma doença grave, corre para se tratar. Ninguém gosta de morrer. Diabetes é fácil de controlar com alimentação cuidadosa, atividade física e medicamentos. Parece simples, mas muitos portadores de diabetes fazem exatamente o contrário. Comem de tudo, passam o dia inteiro sentados e esquecem dos remédios. Aí vem as complicações e a vida corre perigo. Eu tenho um hobby que é de cozinhar e eu tenho um outro hobby que é de comer. Eu gosto de comer bem e eu gosto de cozinhar. O problema central no diabetes é o excesso de glicose, de açúcar no sangue. A glicose é a principal fonte de energia do organismo, mas a glicose não está presente apenas nos doces. Há vários tipos de alimentos que, quando são digeridos, são quebrados para dar origem à glicose. Eu trabalho com justamente aquilo que eu não vou poder mais olhar, que é festas infantis onde tem doce, bolos, salgados, docinhos, tudo que eu vou ter que evitar, que vai ser difícil, mas eu vou ter que deixar de comer. O que eu mais gosto, na verdade, são as frituras, são os salgados. O paulistano Vitor Tadeu tem 50 anos de idade. Descobriu diabetes há poucos dias. Ele não sentia nada,
mas estava com a glicemia em 277. Vai ter que mudar de vida. O teu café da manhã como é? Café com leite, bolo, pão com manteiga, pão com geleia, pão francês. Geralmente eu costumo comer 2 pães. 2 pães. Mas café e leite adoçado com açúcar. E às vezes também alguma fruta, bem docinha, de preferência. Suco você toma Suco também? de laranja. Tomo suco de laranja e às vezes suco de garrafa. Um suco de uma laranja engorda mais do que a laranja inteira. Você vai dizer, mas que absurdo. Porque o suco, a laranja inteira é o suco e mais alguma coisa, né? Essa alguma coisa é o que? É o bagaço. Então você come o bagaço. O organismo vai ter que digerir esse bagaço. E para digerir, ele gasta energia. Então uma parte da energia que ele ganhou no suco, ele vai consumir digerindo o bagaço. Se você só toma o suco, ele não gasta nada. Ele absorve imediatamente. Só ingere o açúcar. Então acho que o suco é uma coisa que você tem que cortar. Muito melhor você comer a fruta inteira com bagaço sempre. Vitor Tadeu, como Wolf e Sérgio Reis, têm diabetes do tipo 2, a forma mais comum da doença. O tipo 2 é responsável por 85% dos casos de diabetes. Ele geralmente se instala a partir dos 40 anos de idade e está associado à vida sedentária e à obesidade. Já o diabetes do tipo 1 ataca principalmente as crianças, como a pequena Maria Vitória. Acorda, Maria, preguiça. Levanta e vem tomar café. A gente descobriu em 2008. Fazia mais ou menos um mês que eu tinha me separado. E a Vitória começou a ficar irritada. Muito nervosa. E a gente achava que era estresse, porque o pai não estava ali mais perto. Mas eu não sabia que criança tinha diabetes, eu não tinha nem ideia que criança tinha diabetes. Peguei o exame no laboratório e tô achando engraçado, porque aqui no valor de referência diz que tem que ser no máximo 140 e deu 290. Nicole, então, sua filha tem diabetes. Eu falei, nossa, que coisa, né? E aí, o que eu faço? Não é muito comum, mas a criança e o adolescente também podem ter diabetes. Geralmente é o diabetes do tipo 1. No tipo 1, as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina são destruídas. Mas sem insulina não dá para viver. Se o pâncreas não joga insulina na circulação, só tem uma saída: aplicar injeções de insulina todos os dias, pelo resto da vida. Hein? O que quer dizer essa música? Na hora da insulina. Tá na hora da insulina? Então vamos. Essa insulina é aquela que ela toma 2 vezes por dia. Ah, muito bom. Vamos mostrar, ó. 102 é um número muito bom para o café da manhã. A gente faz uma preguinha. O pâncreas de quem tem diabetes tipo 2 ainda produz insulina. Por isso é possível controlar a glicemia só com medicação oral, dieta e atividade física. Quem não faz esse controle pode sobrecarregar o pâncreas até que ele, exausto, para de funcionar. Foi isso que aconteceu com o Wolf. Essa primeira aqui eu tomo ela à noite, 24 unidades. E essa aqui é a rápida, que eu tomo 6 unidades imediatamente antes das refeições. Lentamente vai começando a se ajustar e o corpo acaba se acostumando. Comer doces faz subir rapidamente as taxas de glicose no sangue. Alimentos ricos em carboidratos, como massas, pão branco, arroz e batata, quando digeridos também se transformam em açúcares. Tudo que faz mal para o diabético tem aí: batata, arroz. E você tem bolo na geladeira aí? Tem. Podemos dar uma olhada? Pois não. Vamos ver. Olha, a primeira é um coisa bolo que light, você assim, né? É um bolo chocolate. Chocolate e mais um monte de doce. Então, uma coisa que você precisa começar a fazer agora, urgentemente, Tadeu, é olhar o rótulo dos alimentos industrializados. Ver o que tem açúcar. Você vai se surpreender, porque a maioria das coisas industrializadas tem açúcar. Se você sofre de diabetes, precisa criar o hábito de olhar o rótulo dos alimentos industrializados. Esta batata frita, por exemplo. Olha, cada porção da batata frita tem 25 gramas, o que equivale a 1,5 xícaras. Nessas 25 gramas, 12 gramas são de carboidratos. De gordura, praticamente 10 gramas. Quer dizer, das 25 gramas, 22 gramas são de gorduras e carboidratos.
um biscoito desse tipo, em cada porção de 30 gramas, 24 gramas são carboidratos. Se você tem diabetes, tome cuidado com gorduras e carboidratos. Não é que você não possa comer, mas tem que comer em quantidades muito pequenas. A gente faz contagem de carboidrato com ela. Agora que a gente começou faz pouco tempo, eu tenho que saber as quantidades das coisas para poder calcular. Então, eu já sei que ali tem mais ou menos 130, 140 ml de leite. E tenho aqui também o meu caderninho, onde tem escrito vários alimentos. Tudo que ela come, eu anoto. Para saber como que a comida reage lá no organismo dela. A pessoa fica, puxa, mas eu gosto de batata frita, nunca mais vou comer. Nunca mais vou poder comer um pãozinho de manhã quentinho, com geleia. O importante é você manter um hábito alimentar no dia a dia que seja o mais rigoroso possível, para você ter liberdade até de cometer alguns excessos de vez em quando. Mesmo que a glicose suba um pouquinho, depois ela voltando ao normal não vai ter problema. O problema do diabetes é a glicose elevada durante todo o tempo, entende? Não pode cometer um exagero no café da manhã, outro no almoço e outro no jantar. Fazer do exagero uma regra. É a regra, eu sou exagerado. Eu gosto de comer, sempre gostei de comer. Mas depois, quando surgiu a diabetes na minha vida, se você não a controlar, é nocivo para você. Então eu não quero ficar cego, não quero amputar dedo, nem pé, nem nada. Eu quero viver. E não tem esse negócio, eu tô diabético. Não tá morrendo, cara. O diabetes causa muitos problemas maléficos, né? Então aí a gente já fica com medo. Monitorando, dá para levar numa boa. Só eu tenho um botão para dar o start, né? É o botãozinho mesmo. É normal. A criança que tem diabetes faz as mesmas coisas que a criança não tem. Tô viva, né? Levanto todos os dias, vou trabalhar. Quem é que não queria uma vida assim, né? Eu quero ir até os 80 e olhe lá, viu? Se a vida te der um limão, faça uma limonada, né? Sem açúcar, porque o diabetes não permite.